Então vamos lá. A gente vai começar hoje o quinto capítulo, só para a gente dar uma pequena revisão de onde a gente está. Está como estava aí semana passada. E temos aqui o Juliano que entrou também, Yosef. Então é o seguinte, o Tânia, a introdução nós falamos que a proposta do Alter Rebbe é dar para a gente um caminho longo e curto para a gente conseguir chegar a cumprir todas as mitzvot. Essa é a proposta do livro. Como a gente consegue chegar nisso? Se conhecendo melhor. Primeiro capítulo, ele colocou como um pilar, nós temos duas almas. Segundo capítulo, ele explicou um pouquinho o que significa a Nefesh Elokit, a alma divina. Terceiro capítulo, ele começou a explicar as primeiras três partes intelectuais, que é Chokhmah, Binah e Dat. E no quarto capítulo, ele explicou sobre as vestimentas da alma, que isso, por enquanto, ele está analisando apenas a alma divina. As vestimentas são pensamento, fala e ação. E ele explicou uma coisa revolucionária e extraordinária, que a princípio, se você diria que a minha fala, a minha ação, claro que é importante, mas isso não me define. A minha fala, eu posso mentir, não devo. Eu posso até pensar alguma coisa que não é mentira, que é mentira, então o meu pensamento não me define. Ele fala a verdade. Eles são chamados de roupas, são chamados de coisas como se fossem exteriores a você, mas ao mesmo tempo, a única maneira da gente ter uma conexão, relacionamento verdadeiro com Hashem, só pode se dar através de Torah Mitzvot, e toda a Torah Mitzvot se resume em uma ou duas ou três dessas vestimentas. A pessoa, quando vai fazer qualquer mitzvah, tem que agir, às vezes até falar, e a kavaná, o pensamento também. Então, o resumo que ele falou no capítulo 4 é que a única maneira da gente se conectar com Hashem, e não com a luz de Hashem, com o brilho de Hashem, com uma revelação de Hashem, que pode ter no Gan Eden, etc., lá eles têm uma luz, uma revelação muito grande. Eles enxergam, mas o que eles enxergam não é a essência. O que eles tocam, desculpa, o que eles enxergam não é a essência. Se você quer tocar na essência, tem que ser aqui. Me veio aqui uma história muito interessante e engraçada, mas explica bem esse conceito, que uma vez tinha uma pessoa, ele foi consertar um ar-condicionado na casa do Rebbe. O Rebbe não estava em casa, obviamente, e estava a Rebetzin. Só que ele não sabia quem era a Rebetzin, era uma pessoa muito reservada. Ele consertou lá, e depois ele vira para a Rebetzin e fala, eu tenho uma pergunta, vocês são Chabad, assim, Lubavitch? E ela falou, sim, mas por que você está perguntando? Eu falei, estranho. Todas as casas que eu tenho por aqui, eles têm a foto do Rebbe na parede. E aqui eu não vi nenhuma foto do Rebbe, eu achei estranho, por isso eu fiquei na dúvida se vocês eram do movimento Chabad. Então, o que a gente extrai dessa história? Se você tem o Rebbe, se você tem a essência da pessoa lá, você não precisa uma foto da pessoa, certo? Se alguém quiser ligar a câmera, pelo menos eu tenho aqui um aluno que dá para ver. É, ou seja, às vezes você está na casa, só usando a analogia, você está na casa, tá certo? Do Rebbe, por exemplo, mas você não enxerga o Rebbe, mas você tem lá, ele está lá por inteiro, você não precisa dar foto. Aqui nesse mundo, fazendo uma comparação, claro, apenas com uma ilustração, mas se você, no Gan Eden, você tem fotos muito grandes, você tem um vídeo, você tem um filme, você tem uma série inteira que você pode enxergar lá do Shiurim, do Rabbi Akiva, do Moshe Rabbeinu, e é um prazer tremendo. Mas aquilo tudo é apenas uma foto. Se você quer a essência, pode ser que a essência não está revelada. Você não consegue enxergar nesse mundo. Eu faço uma mitzvah, poxa, que prazer, que legal. Isso aqui demanda um exercício tremendo e com muita dificuldade a gente sente qualquer coisa. Aqui você tem a essência. Então é isso que ele quer colocar para a gente. Pode ser que você não sente, e muito provável que você não sinta, mas a única maneira da gente tocar a essência tem que ser através de Marshavá, Dibur, Masé, pensamento, fala e ação. E por isso ele conclui o capítulo dizendo de que apesar que essas forças, em comparação à alma, em comparação ao intelecto, em comparação aos meus sentimentos, seriam forças supérfluas, que são chamadas apenas de roupas, mas elas conseguem atingir muito mais forte, porque elas conseguem tocar em Hashem. Então, isso que ele colocou para a gente no quarto capítulo, de que, por um lado, ele explicou um pouco das partes da alma, e por outro lado, ele virou o jogo e disse que não, a parte mais exterior da alma, que é a expressão, a maneira que ela se apresenta, com ela e somente através dela, você consegue ter um contato com a essência de Hashem. E isso acontece nesse mundo, quando a gente tem a obrigação de Torá o Mitzvot. Isso é o quarto capítulo.
Dúvidas? Tzchak? De boa? Ok. Então vamos agora passar para o quinto capítulo. O quinto capítulo agora ele vai se aprofundar nesse conceito. E ele vai agora fazer uma distinção muito importante entre o estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot. A gente sabe na Gemara, Nissim pode trazer mais detalhes, mas a Gemara conta para a gente que os sábios ficaram discutindo por muito tempo o que é mais importante, limud a Torá ou que uma mitzvot, estudar ou fazer. É claro que a dúvida nunca foi que alguém vai só estudar ou alguém vai só cumprir. Não tem como você cumprir sem estudar, não tem como você estudar sem cumprir, não é disso que estamos falando. Mas qual que é a prioridade? E a Gemara dá para a gente aquela resposta que parece que dá nó na cabeça. Ele fala, Gadol Talmud, Shemevir Demase. Grande é o Talmud, grande é o estudo, porque o estudo traz a prática. A prática não necessariamente traz o estudo, mas o estudo traz a prática. Então, o que é maior? Não sei. Você tem que estudar mais, tem que fazer mais, e no final das contas tudo é grande. Mas assim que a Gemara discute. A pergunta nossa desse capítulo é parecida, mas num sentido mais profundo. Não é o que é maior, o que você precisa dar prioridade. A pergunta é, agora que a gente está tentando descrever o, o relacionamento da nossa alma com Hashem no momento que a gente faz uma mitzvah. Então a gente falou, bom, eu tenho três forças, pensamento, fala e ação, eu vou lá e uso eles para fazer Torá, mitzvot, então me conecto com Hashem. Agora ele vai se aprofundar e dizer de que maneira a gente se conecta, fazendo uma mitzvah, prática, ou estudando a Torá. Nesse relacionamento interior que nós temos com Hashem, ligação de alma com alma, ligação da nossa alma com a fonte de todas as almas. O que acontece na hora que você está estudando a Torá? Eu sei que é importante estudar a Torá, mas o que está acontecendo espiritualmente? E nesse capítulo, então, ele vai explicar a diferença, não para falar o que é melhor, o que é pior, mas para a gente entender o que está acontecendo na hora que a gente estuda a Torá e na hora que a gente cumpre mitzvot. E aí fica para o teu julgamento o que é melhor, o que é pior, Chas Shalom, não é pior ou melhor, mas qual que é a prioridade. Mas a gente vai entender essa dinâmica. Isso é super, super importante, especialmente para pessoas que estão, Baruch Hashem, aqui está todo mundo no meio do trabalho, ocupado, cabeça em todos os lados. E vocês muito bem sabem que o motivo que vocês estão aqui meio-dia, dedicando para estudar a Tânia, estudando o Torá, é porque a gente sabe que isso é alimento para a alma. Eu posso fazer muitas mitzvot, eu posso dar tzedakah do dinheiro que eu ganhei agora no trabalho, eu posso ajudar pessoas, mas se eu não estudar a Torá, você sabe que você vai sentir um vácuo, você vai sentir um vazio, você se sente desconectado. Apesar que quando a gente falou que você faz mitzvah, você se conecta com a essência de Hashem, mas isso não vem de forma que você realmente sente. A Torá é comparada com mazon, com alimento. E é isso que ele vai explicar um pouco melhor, por que a Torá vem preencher esse aparente vazio. Qual que é a função da Torá nesse relacionamento. Então vamos começar aqui. A linguagem do Tânia é uma linguagem, nesse capítulo especificamente, um pouco difícil, mas eu vou ler e traduzir. Vamos lá. Se quiser sentar aqui do lado, você pode acompanhar a leitura. Deixa eu compartilhar. Ok. Estão comigo? Tzchak, estamos aí? Pereg Rei. O Letosefet Biur Baeretev Lashon Tfissá Shamar Elial. Para explicar melhor o que significa Tfissá. Leis Marshavat Tfissá Barkul. Tem uma frase que diz que nenhum pensamento consegue Tfissá. Litfos, acho que a melhor tradução em inglês, se fala grasp. Você não consegue pegar uma ideia, você não consegue acolher aquela ideia. Tfissá em hebraico é litfos, agarrar. No português não fica muito bom agarrar uma ideia, mas no inglês é exatamente isso, grasp. Então, está escrito que nenhum pensamento consegue entender, agarrar, compreender Hashem. Então, vamos entender o que significa isso. Então, ele fala o seguinte. Agora, a linguagem é um pouco difícil, mas eu vou explicar. Inei kol sechel, todo intelecto, que chama skilo, masig, besichlo, eizemuskal, quando a pessoa compreende, ele estuda com seu intelecto qualquer matéria, estou traduzindo a grosso modo para facilitar. Area sechel, tofes, etamuskal, makifo, besichlo. O sechel, o teu intelecto, ele envolve aquela matéria. והמושכל נתפס ומוקף ומלבש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. E aquela matéria está englobada, ela está dentro do teu sechel.
Então, aqui está falando uma coisa, por enquanto, uma análise científica, por enquanto. Quando você pensa em alguma ideia, aquela ideia, não sei se é literal, mas aquela ideia, ela está dentro do teu intelecto, o teu intelecto está envolvendo aquela ideia, e aquela ideia está envolvida pelo seu intelecto. Até aqui não falamos nenhum hidush. וגם השכל מלובש במושכל, בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. Agora, uma coisa, desculpa, que destaca o estudo de mitzvot. O sechel, na hora que você entende alguma coisa, você absorve aquela ideia, mas você também é absorvido pela ideia. Normalmente, se eu tenho, vamos pegar um exemplo, eu tenho uma bola e um saco. Então, eu posso colocar a bola dentro do saco, ou eu posso colocar a bola do lado de fora do saco. Aqui ele vai explicar para a gente que quando eu estudo Torá, existe um fenômeno que o meu secher, ele está, igual o exemplo do saco, vamos usar, a bola seria a matéria, o teu secher seria o saco. Então, a, a bola, ela está envolvida pela sacola. Agora, você não tem como ela envolver a sacola, envolver a bola, e a bola envolver a sacola simultaneamente. O que está dentro, está dentro. Não tem como ele estar dentro e fora simultaneamente. Aqui ele vai dizer que quando a gente compreende uma ideia, você absorve aquela ideia, mas você também está sendo absorvido por aquela ideia. Aquela ideia, ela está envolvendo o seu sechel. O que isso vem agregar para a gente? Então ele vai explicar primeiro e a gente vai ver o que isso muda para a gente. וגם השכל מלובש במושכל, בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. Aqui é a novidade. O teu sechel, ele também está investido dentro daquele pensamento, absorvido dentro daquela ideia. Derech mashal, por exemplo, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה בגמרא. Você pega, você entende, você estuda uma halachá, uma lei na Mishnah, na Gemara, la shura al buriá. Você entendeu ela muito bem. Arei sichlot ofes uma kivotá. Então, o teu sechel, ele pega, ele agarra e envolve aquela ideia. Vegam sichlo melubash ba beotosha'a. E o teu sechel, o teu intelecto, também está sendo envolvido pela ideia naquela hora. E o que ele vai ganhar com isso? Até agora ele fez uma explicação que seria científica. Tá bom, eu entendo a ideia, e a ideia está envolvida, eu envolvo a ideia no meu sechel, e eu estou envolvido pela ideia, como se fosse que a ideia está me dominando, aquela ideia está tomando conta de mim naquele momento. O que isso importa? Então ele vai dizer para a gente, só adiantando, de que é isso que acontece quando a gente estuda a Torá. A forma de união que nós temos com Hashem na hora do estudo da Torá, ela se destaca, se difere das mitzvot, pelo fato que é um tipo de união que não existe nenhum paralelo no mundo físico que a gente possa usar como exemplo. Porque tudo aqui no mundo pode pegar a proximidade maior que você tenha entre dois objetos, eu posso grudar eles, eu posso aproximar eles muito, mas um sempre vai estar ao lado do outro, ou um vai estar dentro do outro. Nunca eu vou ter algo que ele está dentro e fora ao mesmo tempo. O tipo de interação que a gente tem com a Hashem quando a gente estuda a Torá é mais ou menos como se fosse quando eu abraço você e você me abraça. Ou seja, eu estou sendo completamente abraçado por você, não só quando a gente faz os braços. Estou completamente abraçado por você e você me abraçando simultaneamente por completo. Então, veine, alachá azul, e a gente já falou antes que essa pequena alachá, aparente uma lei, tem que fazer o tefilim preto. Você entendeu, por exemplo, né? Essa alahá que você acabou de estudar, isso é a Chokhmah de Hashem que ele compartilhou conosco. E não só que a Chokhmah é a vontade de Hashem, porque ele expressou a sua vontade dentro da Torá. She'alá birtsono, porque assim Hashem decidiu, assim subiu na vontade dele. Por exemplo, pegar casos hipotéticos do Talmud. Sheksheiton, Reuven kach vekach, derech mashal, veshimon kach vekach. Se tiver uma situação que a Gemara traz, por exemplo, Reuven vai dizer isso, e Shimon vai dizer aquilo, e Apsak menem kach vekach, a lei seria assim e assim. Então tem inúmeros casos no Talmud, se fulano falar isso, se fulano falar aquilo, a lei vai ser ponto. E ele fala a lei. Essa lei que a gente acabou de estudar no Talmud, isso é a própria vontade de Hashem. E aqui vem um ponto super importante,
E aqui é algo que vale a pena a gente explicar um pouquinho, que muitas vezes as pessoas que são, vamos chamar assim, principiantes, elas falam, bom, vamos estudar Halakha, vamos estudar o que é importante. Quando chega nos temas de, vamos chamar primeiro Beit HaMikdash, não é prático nos dias de hoje. Vamos falar sobre Ben Soreiro More, que o próprio Talmud fala, muito provável que nunca aconteceu. Vamos pegar o caso daquela cidade, Iranidahat, que também nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Por que os meninos passam na Yeshiva 8, 10, 12 horas por dia estudando? E se acontecer assim, e se acontecer assado, e que vai acontecer, etc. Dá para ficar louco. Quando que isso vai acontecer na tua vida? Você vai virar um juiz? E se virar um juiz, esse caso, o próprio Talmud fala, isso nunca vai acontecer. Então você fica estudando, você fala, bom, é bom porque é um exercício mental. Guará te afina, te deixa você mais esperto, etc. Tá bom. Mas se eu quiser, estudo matemática. Qual que é a vantagem de eu estudar a Torá? Então a vantagem de eu estudar a Torá, e esse é o motivo principal que a gente estuda a Torá, é a gente estudar, inclusive, casos completamente hipotéticos. Por quê? O caso mais hipotético e mais absurdo, na realidade, de acontecer, ele está lá, escrito no Talmud, ou onde for, porque essa é a vontade de Hashem. Essa é a maneira que Hashem pensa. Nesse caso, que se aconteceu isso, a lei é essa, isso é a vontade de Hashem. E o que eu ganho com isso? Mas nunca vai acontecer. O que você ganha com isso, que na hora que você estuda, você está tendo uma relação íntima, que não existe paralelo nesse mundo com Hashem. Você está realmente interiorizando Hashem, literalmente dentro de você. E Hashem está te circundando simultaneamente naquele momento que você estuda a Torá. Como consequência disso, a gente vai ver, por isso o estudo da Torá alimenta a alma de forma que mais nada no mundo consegue alimentar. Porque você tem uma conexão, vamos chamar assim, do relacionamento íntimo com Hashem. E isso só acontece na hora que a gente estuda a Torá. Mesmo que esse caso descrito no Talmud nunca aconteceu e nunca vai acontecer para sempre. Esse cenário que o Talmud escreveu. Mesmo assim, já que esse pensamento, essa lei, ela veio do pensamento da vontade de Hashem. Qual que é o pensamento? Se fulano falar assim, assim, a lei vai ser essa. Então, quando você estudou e você compreendeu essa lei, que é a Alahá, o Rab, Mishnah, o Bagmará, o Poskim, de forma organizada, como está na Mishnah, na Gemara, ou nos legisladores posteriores, você pegou aquela ideia, você captou ela, Areis emasig, aqui vem a frase, acho que mais importante do capítulo, Areis emasig vetofes umakiv besichlo, retzonov echachmatosh lakadosh baruch hu. Naquela hora, você está compreendendo, eu acabei de falar a palavra, você está captando, e você está envolvendo no teu cérebro físico, aqui nesse mundo físico, a vontade e a sabedoria de Akadosh Baruch Hu. Deleit machshavat fisabei, velo birsonav chachmoto. Quem é Hashem? Hashem é aquele que a gente descreve, no nível mais básico de descrever, é aquele que está acima de qualquer pensamento. É aquele que está acima de qualquer compreensão. Esse Hashem infinito, que ele é completamente acima de qualquer compreensão, ele fez o favor, compartilhou um pedaço de si mesmo e ele permite que o teu cérebro limitado humano possa absorver ele. Não é a sabedoria que vem dele, porque a sabedoria é ele. A sabedoria é a vontade dele. Então, como a gente pode se ligar com Hashem, que ele é infinito, e não tem como a gente fazer qualquer comentário, expressão, entender, etc. Hashem, a gente só consegue captar ele quando ele está envolvido, que ele fez essa bondade infinita de pegar e ele se envolveu, ele se colocou dentro das alachot que estão organizadas perante nós. E não só que ele, que Hashem está dentro de você, o teu cérebro, simultaneamente, ele está sendo envolvido pela presença de Hashem naquele momento. Então, você capta a ideia, e Hashem, entre aspas, né, usando o exemplo da bola, você capta aquela ideia,
e você está sendo também imerso naquela ideia, que significa, aqui no caso, é a Shekhinah, a presença de Hashem. Veu Ichud Nifla, e esse é o tipo de união, Nifla, maravilhoso, She'en Ichud Kamou, que não existe união parecida, Velo Kerko, e nada paralelo, Nimtza Klal Begashmiut, que exista algo na natureza física que possa ser um comparativo para esse tipo de união. Liot lachadim u'echadim amash mikol tzadupina, que a gente esteja junto e unido, literalmente, de todos os lados possíveis. Bezot malay eterag dolav niflale em ketz. E essa é a vantagem infinita que tem asher b'mitzvat ediat haTorah ve'asagatah al kol mitzvot nasiot. Essa é a vantagem que tem sobre o estudo da Torá, a mitzvah de estudar e conhecer a Torá, entender a Torá sobre todas as outras mitzvot práticas. Vafilo mitzvot liot bedibur, mesmo aquelas mitzvot que dependem da fala. Vafilo mitzvah talmud Torah shebedibur. No estudo da Torá tem duas partes. Tem conhecer a Torá e tem estudar a Torá. São duas mitzvot separadas. Tem eu conhecer, então vamos dizer, eu sou o grande rabino, sei tudo de cor, isso é uma mitzvah. Eu consegui absorver na minha cabeça a maior quantidade de mitzvah. Esse é o conhecimento da Torá. Existe, mas isso não me isenta que todo dia eu vou continuar estudando, mesmo que seja uma matéria que eu já sei, que eu tenho a mitzvah de constantemente estudar. Então, a mitzvah de conhecer e entender a Torá tem uma vantagem incrível sobre todas as mitzvot, sobre mesmo mitzvot que são conectadas com a fala, e mesmo sobre a própria mitzvah de estudar a Torá, que você está falando e etc. Porque essa mitzvah de compreender a Torá, você consegue desenvolver uma união única, sem paralelos. Ok, então vou parar por aqui para fazer algumas explicações e abrir para perguntas, se alguém tiver algum comentário. A gente teve um shiur na Austrália de um rabino que ele era profissional em cultos. Ele tenta desprogramar pessoas que caíram em cultos, Haz Shalom, etc. A história é longa, mas ele contou uma coisa super interessante, que ele encontrou uma moça uma vez, ele chegou numa casa desses cultos, e claro que a intenção dele era tirar as pessoas de lá, e de repente ele se depara com uma moça. Ele viu que ele conhecia essa moça, uma moça judia. E ele falou, você aqui? Por quê? Essa moça nunca quis saber nada de Torá, nada de mitzvot. Isso era muito, restringia muito, e etc, etc. E ela estava agora envolvida em Hare Krishna. E Hare Krishna, não que eu entenda nada, mas no que eu ouvi, é muito mais restrição do que qualquer rumrada que a gente possa imaginar de Torá, sem querer comparar, de Torá e mitzvot. Eles têm muito mais restrições. E ele perguntou, mas você aqui, você sempre nunca quis saber de nenhuma restrição, nenhuma lei, nada que te imponha, e você está aqui? E ela respondeu uma frase, que acho que resume a ideia que eu estou querendo transmitir, que ela falou, mas aqui eu sinto que eu pertenço. E ele concluiu, contando essa história, ele concluiu dizendo que as pessoas mais se importam em pertencer do que ao que elas pertencem. Ou seja, não me importa muito qual que é o ideal desse culto. O importante é que aqui eu sinto que eu pertenço. Eu faço parte de algo. Por que a Torá, ela preenche esse vazio? Isso vale a pena a gente saber para nós mesmos e para divulgar a Torá para as outras pessoas. As pessoas estão sempre numa busca de se sentir bem, comunitariamente, socialmente. Elas querem sentir que elas são, como chama? As pessoas buscam um contato, um relacionamento. Aqui nós temos o presente de Hashem, da essência de todos os relacionamentos, a origem de todo o universo, a origem de tudo que é alegria, a origem de tudo que é relacionamento. E Hashem, ele fala, quando a gente fala Notei na Torá, ele fala, eu estou dando uma parte de mim, infinito. E eu consegui, Hashem fala, eu consegui me reduzir numa lei da Torá, prática, compreensível, e você pode ter esse contato com o infinito. Aproveita. E com certeza, você tendo esse contato, vai preencher todos os seus vazios. A Torá, a Guemará fala para a gente, Barat e Yetzerará, eu criei o Yetzerará, Barat e Torá Tavlina, eu criei a Torá, que é um tempero. Ou seja, se a gente preenche, a gente não vai ter necessidade de outras coisas. O último pensamento, antes de continuar, a Torá fala para a gente sobre Yosef, ele foi jogado naquele buraco, Ve'aborek en bomaim. O buraco estava vazio e ele não tinha água. Pergunta Urashi, é uma redundância. Diz Urashi, aqui a conclusão é, se o buraco está vazio, não tem como ele estar vazio.
Ele está vazio de água, mas com certeza ele tem outras coisas. Em Bomaim, água ele não tem, mas ele tem cobras e escorpiões. Querendo dizer que é natural que se você, não tem como você ter um poço vazio. Ele está vazio, diz a Torá, mas vazio de água. Ou seja, água é Torá. Não tem como a pessoa falar, como você está? Não, eu estou parvo, estou de boa, estou tranquilo. Né? As pessoas gostam de falar assim, não tem. Ou você está com Maim, ou tua cabeça está preenchida com Torá, com mitzvot, com propósito, ou senão, naturalmente, vai ter Nahashim e Akravim, vai ter as cobras e escorpiões. Então aqui, esse capítulo, de forma bem mais profunda, ele explica para a gente o que está acontecendo na hora que a gente estuda a Torá. Nós temos uma conexão com Hashem a mais próxima possível, com o infinito, na hora que a gente compreende a Torá. Não é simplesmente que eu estou me envolvendo como se fosse tocando em Hashem. Eu estou me unindo por completo com Hashem na hora que eu estudo. Vamos de boa. Vamos continuar. Então, agora ele vai continuar só o pensamento, concluir o pensamento da comparação de Torá e mitzvot. Quer dizer, qual a mitzvot shubidibur maseh, todas as mitzvot que são dependentes, não da Torá, as outras, que são dibur, que são da fala e da ação. Akadosh, baruch hu malbish atanefesh makifa or Hashem roshav adraglah. Hashem envolve a pessoa quando você faz uma mitzvah, a gente já falou, quando você faz mitzvah, claro que você se conecta com Hashem. Mas qual é a diferença? Hashem, ele te envolve da cabeça até os pés. O Bidiat, a Torá, mas quando você estuda a Torá e se compreende a Torá, Milvat, Aser, Melubash, Bechormat Hashem, não somente que teu ser tá sendo investido, está sendo revestido envolvido pela Chormat de Hashem, e Negam Chormat Hashem Bekirbo. Você se torna aqui um parceiro. Não só que Hashem está te iluminando, você está trazendo a iluminação de Hashem para dentro de você. Tudo aquilo que você consegue compreender da Torá, cada pessoa de acordo com sua capacidade, conforme o teu conhecimento, tanto na parte do Pshat, do Remes, das dicas da Torá, das Drashot, da parte oculta da Torá, tudo aquilo que você entende de acordo com a sua capacidade, você está adquirindo, você está pegando a Hashem para dentro de você. ולפי שבידיעת התורה מלובש בנפש אדם ושכלו מוקפת בתוכם, לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש. Por isso, a Torá é comparada como um pão. Qual que é a diferença? O que é um pão? O pão é algo que você ingere, ele faz parte, começa a fazer parte de você mesmo. Você sentia uma fome, um vazio, o estômago começa a fazer barulhos, de repente você comeu e aquilo te acalmou, aquilo te preencheu por dentro. Da mesma maneira que o lechem, ele alimenta o corpo quando você coloca ele para dentro, e não só que ele te preenche, ele, a partir do momento que você ingere ele passa a fazer parte do teu crescimento, do teu corpo, do teu sangue, etc. Graças a isso que você vive. Qual é o alimento para a alma divina? Que a gente está explicando desde o capítulo 2. Qual que é o alimento para a alma? É o conhecimento, a compreensão que a gente tem da Torá. Até o ponto que aquela compreensão ela se une com ela completamente. Aquilo se torna parte de você, aquilo se torna energia para você. O passuco ele fala que a sua Torá está no Teilim mesmo, que a tua Torá está dentro da minha me'ai, dentro dos meus me'ai, da minha barriga, dos meus intestinos. A Torá está dentro do meu intestino. Que linguagem mais estranha para você falar da Torá, mas é porque a Torá ela é comparada literalmente com a comida. A Torá e Mazon Neshamot, isso aqui é super interessante. O que acontece? A gente sabe que o Olam Abá, ele é uma retrospectiva daquilo que você fez nesse mundo. Não é que você faz isso para ganhar aquilo. É uma consequência daquilo que você faz. O que a Neshama precisa para poder estar no Gan Eden? Ela precisa ter conteúdo e um canal de recepção. O conteúdo é o estudo da Torá que você teve aqui ao longo da sua vida.
Lá você vai poder estudar a Torá novamente sobre o prisma divino, com a revelação divina dentro dessas palavras. Lá você não vai estudar sobre o boi, a vaca, que chifrou e etc. Lá você vai estudar o que é o boi, por exemplo, da Merkavá de Hashem, da carruagem divina, estou chutando, né? Você vai estudar aquela mesma halachá que você absorveu aqui sobre um prisma muito mais elevado. Agora, para você poder captar aquilo, você precisa de ter roupas apropriadas. Você vai sair para o sol, você vai se expor, você vai, nem que for para comer, você precisa estar adequado para aquele momento. Isso são as mitzvot. As mitzvot te permitem captar isso para dentro. Então, as mitzvot elas envolvem a pessoa, e por isso a gente falou, as mitzvot, de maneira geral, elas estão envolvidas com pensamento, fala e ação, que são as roupas, a maneira que a gente se apresenta. Então, no Gan Eden, as mitzvot são as roupas, e a Torá é o pão. Claro? Dúvida? Intestino quer dizer, o pão, a Torá, é alimento para a alma. Por isso ele fala intestino. Quer dizer que a Torá está dentro do meu intestino, significa eu absorvi a ideia, absorvi a Torá para dentro de mim. Vamos concluir o capítulo mais um pouco. והתורה היא מזון שמוש שעסקו בעולם הזה, בתורה לשמה. וכמו שכתוב בזוהר, ויקל דף רשות. ולשמה היינו, כדי לקשר נפשו להשם, על ידי השגת התורה איש כפי שכלו, כמו שכתוב בפרי עץ חיים. Aqui ele entra num conceito que mais para frente ele vai, acho que, elaborar mais no Tânia, mas aqui ele fala, a gente conhece o conceito de estudar a Torá Lishma. Qual que é o conceito de Torá Lishma de forma geral? Eu vou estudar a Torá para ganhar sushi, vou estudar a Torá para ganhar dinheiro, ou vou estudar a Torá para ser um grande rabino, vou estudar a Torá para ganhar qualquer coisa. Então isso não é Lishma. Lishma é pela própria Torá. Lishma, por ela mesma. O que quer dizer Lishma por ela mesma? O que quer dizer ela mesma? O que é para fazer? Então ele fala, o Lishma significa eu estou estudando a Torá para conectar a minha alma na tomada. Quando eu vou lá e entendo a Torá, eu estou alimentando a minha alma. Isso quer dizer Lishma, pela própria Torá. É Amazon bechinat or pnimi, ve'alushim bechinat makifim. Como a gente falou, o alimento ele entra para o interior e as roupas elas ficam envolvendo. Por que a gente fala toda manhã? A Torá ela tem os dois pontos. A Torá ela é igual às outras mitzvot, que você é envolvido por aquela luz de Hashem, mas ela é keneged kulam, ela pesa como todas as outras, porque ela tem uma vantagem que nenhuma das outras tem. Ela consegue, na verdade, fazer com que você se una interiormente com Hashem. Isso é na compreensão. Se você estuda a Torá e ainda você está falando as palavras que você estuda, então com certeza você tem maior do que as outras mitzvot, porque você está falando, as outras mitzvot usando os levushim, pensamento, fala e ação. Então quando você entende a Torá e ainda você fala, com certeza que ela supera todas as outras mitzvot. Isso não significa na prática que alguém pode falar, só vou estudar a Torá e não vou fazer mitzvot. É simplesmente para a gente entender a dinâmica, o que acontece quando eu estudo e o que acontece quando eu faço o Kiyum HaMitzvot. Esse é o Pérez de hoje. Eu acho que, pelo menos para mim, é bem enriquecedor a gente pensar nisso, que cada vez que a gente estuda a Torá, a gente está tendo uma relação íntima com Hashem. Como eu falei, pode ser que você não tenha o sentimento disso, você não está percebendo. Mas uma coisa eu vejo muito claro, pessoas que frequentam a sinagoga, por exemplo, eles frequentaram, vamos dizer, no ano de Kadesh, e eles vieram, rezaram, tarará. Se a pessoa não passa a frequentar um shiur, ele muito provável que vai sair, vamos chamar assim, igual que ele entrou. Não é igual? Claro que não, porque fez mitzvot, com certeza as mitzvot transformam a pessoa. Mas de forma consciente, só dá para a gente se transformar através do estudo da Torá. Não tem outra forma. O estudo é literalmente alimento para a alma. Às vezes, olha, uma coisa aconteceu ontem. Eu estava conversando com uma pessoa aqui de sinagoga, ele falou, eu estava numa cidade do interior, aí tem lá uma família, são judeus, e o filho já é um adulto, na verdade, mas ele está muito deprimido com a vida, e ele não fala com as pessoas, mas eu me espantei, ele falou, que de repente ele chegou na sala e ele falou, gente, vamos parar de falar de dinheiro, vamos falar de Torá? Ele falou, esse cara não é alguém que eu nem imaginaria que ele sabia, eu tinha qualquer interesse de Torá. E aí eu falei, bom, então dá para ele meu contato. E a gente já está, Baruch Hashem, em contato. Quer dizer, eu não sei detalhes, etc., mas só estou dizendo, a pessoa está frustrada com a vida, ele está buscando algo maior. E a pessoa, Baruch Hashem, tem bens materiais suficientes, tá certo? Mas a pessoa busca algo.
E essa busca, na verdade, todo Yehudi tem, e a gente tem que preencher a cada dia. A gente não pode jejuar. A gente não pode jejuar de Torá. Todo dia tem que ter café da manhã, almoço, janta, Perek Echad Shacharit, pelo menos Perek Echad Arvit, estuda a cada dia os shurim diários. É isso que vai alimentar nossa alma. É isso que mantém a gente, como ele falou, vivo. É isso que dá hayut para a gente, aquilo que a gente falou no início, Talmud Torah, Gadol Talmud Shemevili Demaseh. Se você estuda, você tem vontade de fazer. Não só que você sabe como fazer, você vai ter vontade de fazer. Essa é a mensagem aqui desse capítulo.